Olá, sejam bem-vindos à Escola Superior de Direito Municipal, o programa SDM Entrevista hoje, com o tema inédito: Inteligência Jurídica com Impacto Fiscal. Conheça quem está por trás dos números que falam alto. Nossa convidada de hoje é um verdadeiro case de inovação na advocacia pública tributária. Valéria Lopes é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Ceará e mestra em Direito com ênfase em Relações Privadas e Desenvolvimento pela Unicef. Procuradora de carreira do município de Fortaleza desde 2006, também já atuou como analista judiciária do Tribunal de Justiça do Ceará, defensora pública do Estado do Ceará. Trajetórias essas que reforçam seu perfil técnico e sensível à cidadania. Atualmente, Valéria ocupa o cargo de subprocuradora-geral do município de Fortaleza na área tributária, onde lidera com inteligência e propósito a gestão estratégica da dívida ativa. Sob sua condução, Fortaleza deu um salto na eficiência da cobrança pública. O programa Refis Saúde recuperou mais de 38 milhões. Os protestos movimentaram 31 milhões em negociações e mais de 250 mil notificações via WhatsApp transformaram a comunicação fiscal em um instrumento de cidadania. Sua atuação não apenas gere valores, ela também inspira uma nova cultura de resultados com responsabilidade fiscal, inovação e diálogo com o contribuinte. Com vocês, uma referência nacional em advocacia pública moderna que une técnica, estratégia e visão de futuro, Valéria Lopes. Bem-vinda ao STM Entrevista. Obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. Para nós aqui da PGM Fortaleza, para mim em especial, é uma alegria poder compartilhar a nossa experiência e estamos aqui abertos, né, a dialogar e mostrar um pouco do que a gente vem fazendo ao longo de quase uma década, digamos assim. Que bom, Valéria. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar esse case que já foi apresentado no Encontro Nacional, junto ao Congresso Brasileiro de Procuradores e Procuradoras Municipais, no Rio, em 2024. E agora, em 2025, vai ser apresentado aqui no STM Entrevista. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu quem agradeço. É um prazer imenso. Então, começamos? Vamos Podemos falar sobre começar. cultura de governança e inteligência de dados com a palavra Valéria. Bem, o maior desafio que eu considero é mudança de cultura. Então, nós saímos de um contexto onde nós sequer tínhamos uma equipe de TI aqui no contexto do município de Fortaleza. Nós não tínhamos a gestão da dívida ativa, como ainda é realidade, né, em muitos municípios do Brasil. A gestão da dívida ativa ela fica a cargo da Secretaria da Fazenda ou de Finanças, né? E nós ousamos, né, propusemos que essa gestão ficasse a cargo da Procuradoria do município de Fortaleza, porque o controle de legalidade, ele deve ser realizado pela Advocacia Pública Municipal, então cabe a nós esse controle de legalidade, e a política pública de recuperação de créditos, ela exige esse controle de legalidade, tanto prévio, né, no ato de inscrição em dívida ativa, quanto posteriormente, né, a escolha da melhor estratégia de cobrança, a escolha da melhor abordagem ao contribuinte. Então, desfazer essa cultura, uma cultura mais analógica, romper também as barreiras de trazer para a consensualidade a pacificação desses conflitos tributários, que nossa cultura, nós fomos forjados na cultura da litigiosidade. Então, foram dois grandes desafios que eu considero, tanto a questão da mudança para que toda a equipe se engajasse, e a gente pudesse trazer a tecnologia para nos ajudar, nos servir de instrumento e jamais substituir a mão de obra humana. Porque a IA e todo o seu instrumental, ela nos ajuda, ela otimiza o tempo e ela torna mais eficiente o trabalho do ser humano. E eu sempre coloquei isso para a equipe. E eu acho que a nossa equipe absorveu muito bem,
penso eu, porque os resultados foram bem positivos. E nessa esteira, a gente vem trabalhando governança, inteligência de dados, uma questão também muito que eu chamo de soft skills, né, que são as habilidades emocionais que estão por trás, que não aparecem, né, nos currículos. Então, é muito importante essa empatia, essa sensibilidade em lidar com as situações, em lidar com os seres humanos, que eu acho a parte mais importante. O contribuinte está ali, então a gente procura entender a situação dele. Antes a gente tinha aquele contato mais frio, mais distante, legislações de refis, com descontos uniformes. A gente não conhecia a situação peculiar, né, de alguns segmentos de contribuintes. E hoje a gente pode ter essa aproximação, e eu acho que isso enriquece muito o nosso trabalho, essa proximidade com o cidadão contribuinte e esse enaltecimento da abordagem humana. Eu acho isso aí fundamental. Maravilhoso. E, Valéria, tu queres me apresentar os teus slides, contar um pouquinho do que tu contaste no ano passado, no primeiro Encontro Nacional de Procuradorias Fiscais, no Rio? Pronto, podemos seguir. Eu fiz esse pequeno roteiro, onde estão pontuadas as ações principais que nós desenvolvemos ao longo de todo esse tempo. Então, a gente gosta de pontuar que na gestão da dívida ativa do município de Fortaleza, hoje nós podemos dizer que todas as decisões elas são orientadas a dados. Então, a gente não adota nenhuma iniciativa, nenhuma estratégia de cobrança, sem que a gente possa bem interpretar os números, porque os números são frios. Então, essa arte de bem interpretar o contexto, de captar a sensibilidade do momento, principalmente nós tivemos um desafio muito grande durante e pós-pandemia, onde o cenário econômico ele restou severamente afetado. Então, nós tivemos que propiciar um refis em plena pandemia, e, ao mesmo tempo, como nós iríamos fazer um refis com a proteção das pessoas, com o distanciamento, não poderíamos trazer essa pessoa presencialmente, como já era costumeiro, né? As pessoas já tinham o hábito de se deslocar para o atendimento presencial na época do refis. Então, a gente criou, às pressas, o balcão virtual, que eu considero uma das melhores iniciativas nossas. E esse balcão virtual teve uma adesão excelente. Então, na pandemia, o refis foi todo pelo balcão virtual e trabalha muito aquilo que eu venho enfatizando. Humaniza o atendimento. O contribuinte ele não vai lidar com uma máquina. Hoje, no balcão virtual, o contribuinte ele interage com o atendente. Então, nosso atendente, ao ser acionado via balcão virtual, o contribuinte o vê. Então, é como se ele estivesse realmente no atendimento presencial, e nós sabemos que o cidadão, nós trabalhamos com todos os perfis, trabalhamos com as pessoas que interagem melhor, com mais facilidade com o ambiente digital, com as pessoas que não interagem, então nós temos que contemplar todo esse público. Então, o balcão virtual foi uma ideia excelente, e tanto que hoje 90% do nosso atendimento é pelo balcão virtual. Nós temos o atendimento presencial, né? Mantemos, fazemos questão de manter, mas a grande massa de atendimento é pelo balcão virtual. Então, isso aí a gente considera que é uma evolução e um dado que, sim, ao mesmo tempo que o balcão virtual ele está ativo durante o horário de expediente, né, do Serviço Público Municipal de Fortaleza. Fora disso, nós temos todo o portal com todas as funcionalidades disponíveis, né? Então, as funcionalidades estão lá para o contribuinte que quer acessar de madrugada, fora de horário. Então, a gente também deixa disponível isso aí. Então, assim, a cultura do nosso portal também já foi assimilada pelo cidadão aqui de Fortaleza. E não só, né? Porque nós temos muitos contribuintes que moram em outros estados, em outros lugares, então facilitou bastante.
nós desenvolvemos um sistema próprio de gerenciamento da dívida ativa, tanto um sistema de gerenciamento da parte de processos, quanto da parte da dívida ativa em si. Hoje, nós fizemos uma atualização, então, antigamente nós tínhamos um sistema, hoje nós temos um novo, porque a tecnologia não para. Nosso sistema se chama Agilis, foi desenvolvido de forma caseira pela nossa própria equipe de TI, não foi adquirido porque por limitações orçamentárias. Então, e nada melhor do que uma solução caseira, porque as dores do dia a dia nós estamos ali diretamente com a equipe de TI. Então, não só são louros, né? Então, temos muitas dificuldades e cada dia surge uma dificuldade, então a gente está ali com a equipe de TI trabalhando isso aí para melhorar. As decisões, como eu disse, são todas orientadas a dados, então a gente não, porque a questão da estratégia de cobrança, ela exige um trabalho muito preciso por trás disso. Nós precisamos segmentar, estabelecer perfis de devedor, perfis de dívida, qual a estratégia de cobrança mais adequada para aquele contribuinte, para aquele perfil de dívida. Então, o que muita gente se pergunta, mas todos os entes públicos hoje protestam, mas o protesto ele tem que ser inteligente. Você desencadear um protesto de forma generalizada, talvez você não colha os frutos esperados. Então, todo lote de protesto que é formado, a gente faz uma análise pormenorizada. Como também, às vezes, um simples bloqueio de certidão para determinado segmento de contribuinte que atua muito regulamentado, resolve. Então, assim, são estratégias, né? Então, a gente não age indiscriminadamente. E com essa classificação da dívida ativa, que é que eu estou falando agora, que é o rating, né, que nós falamos, protesto como carro-chefe, a gente chegou à conclusão, os números nos trouxeram isso, que a efetividade da cobrança administrativa é muito superior à cobrança judicial. É uma cobrança mais barata, mais rápida, e é o que nós esperamos. Os tribunais de contas, o que é que eles esperam dos municípios, né, das procuradorias? É que a gente exaura todos os meios de cobrança. Então, nem sempre o judicial é o melhor meio, né? Eu sempre digo que a cobrança judicial, ela é o último tiro. Então, ela é para quando você exauriu a cobrança administrativa e determinado piso e determinado tipo de contribuinte, se já tem algum tipo de bem para lastrear a execução fiscal, aí sim pode valer a pena, mas isso feita uma análise prévia, que é o que a gente chama de execução fiscal seletiva ou inteligente. E a gente pesquisou muito, nós tivemos, graças a Deus, a acolhida de inúmeros colegas de outras procuradorias, contamos com a ajuda também, né, nos reunimos bastante com o pessoal da PGFN, né, que eu até faço de público um agradecimento ao Daniel Saboia, que é uma mente inteligente, né, na PGFN, que está à frente da dívida ativa, Procuradoria de São Paulo. Então, nós procuramos um intercâmbio amplo e fomos trazendo as ideias e adequando a nossa realidade, né? Cada município tem sua realidade, a gente sabe das grandes dificuldades, para além da dificuldade orçamentária, municípios pequenos, com deficiência de estrutura de pessoal. Então, a gente tem essa consciência de que as realidades são bem diferentes. A realidade de Fortaleza não é a mesma de Porto Alegre, Rio, São Paulo, então a gente vai adaptando. E essa capacidade de adaptabilidade é que a gente tem que estimular na advocacia pública. É a gente fazer o muito com pouco, né? E estimular o fomento de ideias e ter em mente que, assim, tudo é possível dentro da realidade de cada um. Então, assim, nós saímos do nada há 10 anos, nada mesmo, e hoje a gente já tem uma cobrança estruturada, porque é um trabalho imenso, né, árduo, você conseguir estruturar um volume de dados considerável, né, dados não estruturados em estruturados. E até hoje a gente está
nesse dia a dia, né? Ainda precisamos avançar bastante. A gente está sempre 2 ou 3 passos atrás da tecnologia, né? Então, mas a gente procura estar caminhando, expandindo os nossos canais de atendimento, que eu acho que isso é o mais importante. Quanto mais próximo do contribuinte, melhor. Daí a gente tem os nossos canais, que é o portal, o aplicativo móvel, o e-mail, o WhatsApp. Então, hoje, por exemplo, um contribuinte pode fazer uma negociação toda por WhatsApp, e isso torna a nossa esteira de cobrança inteligente e automatizada. E eu sempre me perguntei por que uma política pública tão relevante quanto a de recuperação de créditos, a gente não procurava ter o mais próximo possível da eficiência da recuperação dos créditos na iniciativa privada. Nós temos as limitações legais, mas eu acho que também com um pouco de criatividade, de ousadia, a gente pode avançar, e foi isso que a gente procurou incorporar. Inclusive, a gente trouxe treinamentos de como é que é feita a cobrança na iniciativa privada e adaptar para a nossa cobrança, obviamente, dentro do resguardo legal, que o crédito tributário ele tem muitas limitações, nós sabemos disso, mas dentro disso a gente procurou usar. E daí porque a gente chegou a essa conclusão que a cobrança administrativa era muito melhor, e estabelecemos um piso para a execução fiscal bem elevado para a realidade de municípios, que hoje o nosso piso é de R$ 50.000. Então, praticamente, nós tiramos a cobrança da dívida ativa de Fortaleza da esfera judicial e trouxemos para a cobrança administrativa. E nós conseguimos demonstrar para gestões passadas, e a gestão atual também já está compreendendo esse processo, que o que importa é a eficiência, a efetividade. Então, não adianta nós enchermos o judiciário de execuções fiscais e não termos um retorno a contento. A execução fiscal, ela não tira muito o devedor da zona de conforto. Isso aí a gente já detectou. E um exemplo muito interessante disso é que quando nós firmamos uma portaria conjunta com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para desjudicializar quase 40 mil execuções fiscais abaixo de R$ 50.000, nós levamos uma parte dessas desjudicializações, nós levamos a protesto no mês seguinte, e o nosso retorno já foi de quase 2 milhões. Quer dizer, em um mês, nós recuperamos um valor que tinha execução fiscal há mais de 2, 3, 4 anos, uma execução fiscal parada. Então, foi um dinheiro que entrou quase que de imediato, né, fora as negociações via parcelamento, para os cofres públicos. Então, eu acho que é essa mentalidade, né, a mentalidade de eficiência, máxima eficiência, considerando as limitações que nós temos. Perfeito. Esse exemplo da portaria conjunta é muito importante de judicialização. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais, Valéria. Pronto. Nós já tínhamos tido uma primeira experiência, uma experiência embrionária, que eu falo, em 2017. Nós estávamos trabalhando em cima de créditos que poderiam ser alvo de remissão, e veio a ideia em equipe de, já que estamos trabalhando na remissão, podemos avançar mais. Então, vamos ver aqui, o que é que compensa dentro do mesmo espectro, do mesmo parâmetro da remissão, que era, eu lembro até a época que era até R$ 2.000, podemos fazer uma desjudicialização no mesmo sentido. Se vamos perdoar uma parte da dívida, por que não tentar recuperar por outra via, considerando os mesmos valores? E assim a gente, em 2017, fez uma tentativa, foi boa, já nos mostrou o que poderia advir de resultado positivo, mas o que é que diferenciou 2017 dessa última iniciativa, agora nessa portaria conjunta de 2023? Porque nós tivemos que atuar de forma individualizada. Execução por execução, procurador identificava, ou vice-versa, o juiz identificava uma situação de desjudicialização
e uma parte startava a outra. E aí realmente demorou esse processo, porque um a um. E aí eu disse, gente, a gente está lidando com um volume imenso de dados, né? Nós recebemos créditos tributários num número absurdo todos os meses, né? Então a gente precisa ampliar esse espectro e usar da tecnologia. Foi aí onde nós pudemos agir de forma em bloco. Né? Essa experiência de 2017 também inaugurou o nosso peticionamento em massa de iniciais de execução fiscal. Nós passamos a fazer o ajuizamento global. Isso aí já realmente deu um salto, né, na nossa gestão judicial dos processos. E aí a portaria veio a calhar porque nós já tínhamos legislação municipal autorizando, né, a implementação do piso, e o CNJ nos conclamou, o Tribunal de Justiça também, para que a gente pudesse fazer essa parceria e fazer de forma global em formas de listagem. Então, assim, nós fizemos não houve um peticionamento, né? Então, nós elaboramos primeiro se elaborou uma listagem original, que, digamos assim, inicial, que o Tribunal de Justiça relacionou os processos de execuções fiscais que estavam dentro daqueles parâmetros. Essa listagem veio para nós filtramos com base em outros parâmetros, e após esse filtro, a gente devolveu uma listagem resposta, elencando quais as execuções fiscais efetivamente poderiam ser objeto de desjudicialização. E aí, automaticamente, o Tribunal de Justiça recepciona essa listagem resposta e já passa por todos os processos via PJE, que nós temos integração com o nosso sistema Agilis. Então, não demandou muito esforço, um esforço individualizado. Demandou o esforço de análise dos parâmetros, né, de gestão de implementação pela TI, mas já foi uma coisa em bloco. Então, foi muito salutar e eu acho que também essa situação o CNJ considerou uma experiência bem positiva e difundiu entre outros municípios. Veio na sequência a resolução que já estabeleceu um piso de R$ 10.000, porque eu tenho que considerar as realidades de outros municípios, isso aí é muito de casa a casa, mas, enfim, foi uma experiência exitosa, e a gente, a cada período, por exemplo, a gente faz uma reanálise, que é que entra de novo abaixo desse piso, e aí a gente também forma novas listagens, mas foi uma parceria interessantíssima, essa cooperação entre a Advocacia Pública Municipal, Procuradoria, Tribunal de Justiça, CNJ, eu acho que é o carro-chefe do momento. Sem parceria, nós não conseguimos andar, e é bom para todo mundo. É um projeto que todo mundo colhe frutos. Então, eu acho que é uma iniciativa que deve ser estimulada, e a advocacia pública sempre esteve muito aberta a essas parcerias. Sim, nós temos falado muito sobre advocacia colaborativa, mas também sobre colaboração interinstitucional, né? E isso tem dado grandes resultados. Eu fico muito feliz e queria que tu falasse também sobre esse fluxo automatizado de ajuizamento, sobre esses grupos de trabalho, como é que vocês fizeram essa separação, como é que vocês conseguiram achar esses caminhos de classificar, de estruturar. É um dia a dia bem rico. A cada dia a gente vai fazendo uma nova descoberta. O fluxo automatizado de ajuizamento em massa ele é muito interessante, porque, aliás, nossa esteira de cobrança, é bom a gente aqui fazer um pequeno apanhado. Desde a remessa eletrônica dos créditos para inscrição em dívida, o nosso sistema ele já está alimentado com todas as regras de negócio referentes ao controle de legalidade. E a gente está sempre atualizando essas regras. Então, o próprio sistema já faz o controle de legalidade sem prejuízo de, caso identificada alguma anormalidade ou algo que precise de um controle individualizado de um procurador depois, nós também fazemos. E aí começa a rodar a esteira. O importante é que essa esteira, a esteira de cobrança, ela tenha
agilidade e eficiência. São os dois pilares da nossa esteira, porque a gente provoca um efeito positivo reverso. Quanto mais rápido a gente recupera, melhor impacta na origem. A gente detectou que quando nós reforçamos as medidas de recuperação de crédito junto à dívida ativa, nós melhoramos o adimplemento voluntário na origem junto à Secretaria de Finanças, que é o ideal. O ideal é que o cidadão ele arque, né, com o pagamento dos seus tributos no prazo legal, porque quem sofre é a cidade, né, os serviços públicos que estão dependendo dessa dotação orçamentária sofre. Então, não esse efeito reverso que eu considero muito importante. A gente conseguiu melhorar na origem. Daí porque eu digo que a parceria Procuradoria, Secretaria de Fazenda, de Finanças, ela é primordial. É um trabalho que agrega, uma agrega a outra, porque as secretarias, elas têm a especialização em fiscalização, autuação, inteligência de arrecadação, e junta com a expertise das procuradorias, que fazem gestão da dívida ativa, nessa recuperação dos créditos, porque tem que passar por um controle de legalidade prévio. E daí a gente estabelece esse fluxo automatizado, vamos estabelecendo as estratégias de cobrança administrativa cabíveis, escoou esse prazo, não tivemos retorno, então já se forma um bloco, o próprio sistema forma o bloco para ajuizamento de execução fiscal. Então, isso aí. Retomando. Sim. E com base na nossa experiência, nós detectamos que nós teríamos que ter um olhar diferenciado para determinados contribuintes, determinados segmentos da economia, a questão da tributação, da cobrança, estratégia, enfim, nós criamos dois grupos. O Grupo Especial de Trabalho, GET, que é um grupo de demandas estratégicas, o gabinete do Procurador-Geral seleciona essas demandas, que pode ser de natureza administrativa ou judicial, e esse grupo atua especialmente nessa parte estratégica. E o grupo de alto valor, considerando que a gente tem frentes de trabalho diversas, conforme o perfil, o valor de dívida, o grupo de alto valor ele fica reservado para uma atuação mais especial, mais proativa, de cunho, inclusive, que eu digo, investigativo. Sim, né? Então, questão de solução, de reconhecimento de sociedades, para atuação de cobrança. Então, tudo fica reservado a esse grupo de alto valor. E daí, né, faz parte dessa nossa segmentação. Então, tudo é muito planejado, muito estudado, e a gente, como gestor, não tem medo também de ter que dar um passo atrás. Eu digo que a gente toma as iniciativas, eu acho que o gestor ele tem que ser corajoso, mas algo que não der certo, volta-se atrás, refaz-se a rota, né? Mas de forma que a gente sempre tenha em mente que os cenários se alteram com muita volatilidade. A tributação que está ligada à economia, então a gente vive isso. Então, o que foi bom ontem pode não ser bom hoje, não vai ser bom amanhã.
E hoje nós avançamos, que é o IAGILES, né, que é o nosso próximo passo. Eu digo que é o meu bebê tecnológico. A gente está gestando, né, o IAGILES, começando mesmo, de forma bem embrionária, a gente ainda está pegando o feedback dos colegas, a TI, a gente está estruturando, mas, para antecipar aqui, o nosso objetivo é aplicar a IA generativa às execuções fiscais, certo? Então, a gente deixar os procuradores no trabalho de supervisionar multiagentes de IA e tornar esse fluxo da execução fiscal mais ágil, mais eficiente, com o auxílio da tecnologia. Então, como a execução fiscal é um ambiente super propício, né, para a gente fazer esse laboratório, porque é um processo bem linear, então a gente está nesse, é o meu amor do momento, né? É trabalhar em cima disso aí. A gente espera que até o final da atual gestão a gente consiga já ter desenvolvido algo mais amplo nesse sentido. Que maravilha, Valéria, porque isso é o futuro, né? A gente automatizar o que a gente pode automatizar e deixar para o procurador fazer a parte estratégica, né? De pesquisa, de Exatamente. criação de tese. Isso é muito, muito, muito legal. E a consensualidade, o que tu tens a me dizer? Que é mais um flanco nosso. Como a gente resolveu apostar na desjudicialização, uma das vertentes era partir para a consensualidade, que é a melhor maneira de pacificar, porque é pelo consenso das partes envolvidas, não tem nada melhor, não vem uma força estranha, imperativa, para pacificar. Então, a gente instalou a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos da Administração Pública Municipal de Fortaleza. A PGM conduz esse trabalho com o auxílio de representantes de todos os órgãos envolvidos, conforme for a temática da transação. No caso mais específico da parte que me toca, que é a transação tributária, a gente teve um resultado positivo muito até inesperado, digamos assim, porque nós fizemos poucas transações, mas com retorno de valor considerável. Então, a gente estabeleceu duas possibilidades, que é a transação por edital, né, que é a transação famosa por adesão. Nós já fizemos uma para o setor hoteleiro pós-pandemia, considerando que Fortaleza é uma cidade turística e a gente precisava revigorar essa parte econômica do setor hoteleiro, e a gente agora tem novas iniciativas, estamos já planejando outros segmentos na transação por adesão, e a transação individual para grandes devedores, mas que a gente também já está ampliando para pequenos devedores, né? Outros segmentos. Mas o que é importante é que a gente pode customizar, a gente senta à mesa tantas vezes quantas forem necessárias com o contribuinte, com o auditor fiscal. Envolve todos nessa colaboração para se chegar a um consenso. Então, a gente pode customizar, a gente entende a situação do contribuinte. O contribuinte, ele sabe das possibilidades legais de alcance daquela transação, e eu acho que a experiência tem sido maravilhosa, porque é outra coisa que a gente também tem que incorporar, é a consensualidade. É conversando, é sentando à mesa, e isso é muito disruptivo para o profissional do direito, para o advogado, é um exercício muito árduo, mas que eu acho extremamente salutar, e eu acho que todas as partes. Na verdade, a consensualidade é o novo foco da administração pública, né? Trazer para si o papel de diálogo e de compreensão do cenário e não ser apenas uma repetidora de atividades ou uma repetidora de burocracias sem uma análise da situação real. E tu estava falando dos grupos, então.
Pronto. Então, assim, nós temos esse trabalho da transação junto às câmaras. Nós fizemos transações tão importantes, posso dizer aqui que em 2 casos eram contribuintes que nunca tinham recolhido aos cofres públicos municipais determinado tributo. Então, a gente, além de incorporar o reconhecimento da situação de devedor desse contribuinte, trazendo um fluxo de caixa permanente, né, para o erário, a gente conseguiu recuperar créditos pretéritos que as lides já duravam há mais de 20 anos. Era uma batalha. Então, assim, em tudo por tudo, eu sou fã da transação. Tudo que é dialogado, construído, é sempre melhor, não tenhamos dúvida disso. E os números falam por si, né? Então, a gente já absorveu essa cultura, cada vez mais nós detectamos um número maior de pedidos de adesão e a gente está evoluindo. Aí estão os números, né? A gente pode ver que não são tantos os casos de transação, mas o valor negociado, o valor envolvido é muito considerável. Então, a gente tem um ótimo resultado, e aí é a cereja do bolo, né? É onde a gente consegue demonstrar a diferença de tudo que eu falei até agora, que a gente aplicou, com o reflexo nos números. Então, a gente olha para o quadriênio anterior e a gente vê a diferença, né? A cultura da judicialização, a não assim, a inexistência de gestão inteligente da dívida ativa, porque nós não tínhamos ainda essa estrutura, né? E aí a gente vê o salto que dá, né? Então, eu digo que os números não mentem, né? A gente pode até não saber interpretá-los, mas contra números não há argumentos, né? Nem contra fatos não há argumentos. Então, esse é o reflexo do que a gente tem desenvolvido. E a gente procura, né, cada vez mais evoluir. Agora, com a questão da IAGILES, a gente pretende evoluir mais ainda, e é um processo que eu digo que é difícil, é desafiador, mas traz um êxito enorme. Então, o trabalho da Procuradoria, das Procuradorias, ele emerge de uma forma que ainda, até então, acho que não tinha toda essa visibilidade. Porque o trabalho da Procuradoria, quando ele pode ser exposto em números, chama mais a atenção. Porque nós temos um grandioso trabalho, mas nem sempre retratado em números. Então, as outras temáticas das procuradorias desenvolvem um trabalho maravilhoso. Eu digo que até o trabalho de fechar a torneira, né? Porque não adianta a gente recuperar sem ter o pessoal ali trabalhando, né? Para que não se escoem, né? Os valores do tesouro. Mas é isso, a gente está aqui à disposição. A gente, essa frase, me pediram para, em uma frase, né, retratar esse trabalho, e é mesmo, assim, é o que eu faço, é o meu dia a dia, né? É escutar, ouvir, né? Trabalhar com os dados, né, com os números, e ter coragem, né, para fazer a diferença, para tomar decisões, porque a visão do gestor, o trabalho do gestor é muito difícil. Ele tem que tomar decisões agradáveis, desagradáveis, efetivas, não efetivas, mas exige da gente. E, para mim, atuar nessa área me despertou um outro olhar, me despertou novas habilidades para além da jurídica, né? Hoje a nossa equipe, eu digo, gente, a gente tem um jurídico, mas tem aqui um estatístico, tem o pessoal da TI, então, assim, é uma equipe multifacetada, e isso é muito lindo, é muito bacana, né? Então, amplia os horizontes e que a gente possa fazer mais e mais, né? Em prol do serviço público, né? Do cidadão. Exatamente, Valéria. Eu acho que essa tua forma de pensar com mudança de cultura nos traz um aprendizado muito grande. A questão
toda do balcão virtual, dos painéis de inteligência, né, do sistema Ágiles, e do WhatsApp, atendimento por WhatsApp, balcão virtual, painéis, dados, negociação, monitoramento contínuo. O que foi, a minha pergunta, mais desafiador nesse processo de mudança de chave? Como tu conseguiste envolver toda a equipe com essa nova mentalidade? O primeiro grande desafio foi convencer a gestão que a Procuradoria poderia fazer isso sem nunca ter feito antes. Esse voto de confiança, né, que as gestões vêm dando, diga-se de passagem, e o grande desafio também de engajar a equipe, porque a princípio fica todo mundo meio desconfiado, né? Uhum. Mas eu acho que a palavra-chave é empatia. A gente procura, pelo menos eu procuro implementar no meu dia a dia aquela liderança dialogada, né? Horizontalizada. Escutar todo mundo, ouvir todo mundo para decidir. Então, isso é fundamental. Aquela estrutura verticalizada, eu decido, você obedece, é assim. Não, porque quando o trabalho é em equipe, todo mundo se convence, né? Todo mundo pode contribuir, todo mundo se sente pertencente àquele trabalho, e de fato, todos nós somos. Então, eu digo, gente, a gente tem guias. Hoje sou eu, amanhã será outra pessoa. Então, assim, a gente apenas guia, porque todo trabalho precisa ser guiado. Mas essa questão do diálogo é fundamental. E é isso, o diálogo, ele vai quebrando as barreiras e você vai conseguindo superar culturas que já estão enraizadas. É um processo demorado, né? É um processo, não é do dia para a noite, eu estou falando aqui de uma década, né, de trabalho na Procuradoria do Município de Fortaleza, mas é um trabalho profícuo. E que fica muito bonito quando bem apresentado, assim. Então, a gente pode passar rápido pelo livro da Procuradoria, PGM em Sim, números? sim. Vamos lá, então. Esse trabalho a gente. Eu fiquei emocionada, eu cheguei até para o procurador-geral e disse, gente, assim, a gente vai trabalhando, 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 mas quando a gente de repente vê o resultado ali registrado, a gente toma até um susto. Poxa, a gente fez isso tudo mesmo, né? Então, assim, eu me emocionei. A equipe também se sentiu muito grata. Eu tenho uma atenção especial ao nosso batalhão de frente, que são os nossos atendentes, o nosso setor de atendimento, que é o que lida de forma mais próxima com o contribuinte, é o que tem a primeira interação. Então, assim, os colegas, assim, é o máximo que eu posso colher de feedback dos colegas, que também estão ali as dores do dia a dia. Então, assim, a gente conseguiu traduzir tudo isso aí em efetividade. Então, era uma equipe, né, que, como eu digo aí, a equipe do gabinete, a equipe interagiu, a gente trabalhava todo mundo na mesma página, né? Então, a gente conseguiu trazer isso, eu acho muito bacana. Onde eu vou, qualquer visita, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar esse trabalho, eu sempre apresento, né, a revista, o case, porque realmente eu vibro, né, vibro com esse resultado, um resultado coletivo nosso, né, e que pode perfeitamente ser trabalhado por todas as procuradorias, né, todas. Adaptado, né? É um Sim, modelo belíssimo que tem toda uma sistemática, uma estruturação, o conhecimento do business, né? Do negócio da Procuradoria Fiscal. E quando tu apresentaste no encontro, no primeiro encontro nacional de procuradorias fiscais no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Procuradoras e Procuradores Municipais, eu fiquei encantada. Eu vi ali uma gestora nata trazendo todas as técnicas de gestão e governança para dentro da Procuradoria Fiscal. E esse trabalho visual de apresentação traz ainda uma robustez à tua apresentação, né, Valéria? aí tem de tudo um pouquinho, né, do que a gente faz, e para mim é um eterno aprendizado quando eu
tenho uma oportunidade de estar nesses encontros porque me retroalimenta, né? Eu escuto ali uma fala de uma outra procuradoria, de repente, assim, gente, vamos incorporar isso aqui, e então, assim, é um trabalho muito rico, muito rico mesmo. Eu acho fundamental essa rede entre procuradorias, fundamental. E principalmente agora, né, que nós estamos nos avizinhando da operacionalização da reforma tributária, obrigatoriamente todos os entes federativos vão ter que atuar em conjunto. Então, o que era desejável vai se tornar obrigatório. Então, a gente vai se aproximar das outras procuradorias de município, das procuradorias de Estado, da própria Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, é um trabalho que a tendência é que fique cada vez mais rico. Exatamente, e não é à toa que Fortaleza foi escolhida para ser a primeiro destino da caravana da inovação, né? E já com esse case de inovação tão surpreendente que traz recuperação, gestão, governança de dados, estratégias e ações implementadas com bastante comunicação. Porque, além de tudo, Valéria, a gente precisa comunicar, né? Isso é outro desafio. A comunicação assim, a pedra de toque. E tem que ser uma linguagem fácil, uma linguagem que chegue, né, ao destinatário. Então, a gente procura trabalhar muito isso, né? A comunicação, ela é fundamental. Eu quero, para a gente encerrar essa nossa conversa maravilhosa, que eu aprendi tanto e eu te agradeço por essa oportunidade, é fazer a última pergunta. Qual mensagem, Valéria, você deixaria para outras procuradoras e procuradores que desejam inovar, mas enfrentam estruturas engessadas ou culturas resistentes à mudança? Eu acho que a gente pode resumir em criatividade. Eu acho que a nossa gestão, ela tem que ser extremamente criativa, porque a limitação de recursos, né, ela é um obstáculo real e muitas vezes é quase que intransponível. Mas a criatividade, né, o diálogo, a cooperação, se nós não temos recursos, formarmos parcerias com outros órgãos que tenham essa possibilidade de alocar recursos. Então, assim, criatividade é tudo, e a gente ter um olhar voltado tanto para a eficiência, né? Que hoje o nosso perfil de servidor público, ele já é um perfil que é forjado para máxima eficiência, né, em todas as ramificações do serviço público, e, em especial, as procuradorias de município, onde nós estamos mais próximo da população, né? A cidade quem está prestando os serviços, né? Os estados, a União, estão um pouco mais distantes disso tudo. Então, essa proximidade que a gente tem com os problemas locais, com a população, isso revitaliza o nosso trabalho e nos dá essa noção de que a gente pode realmente avançar e que não tenhamos medo, porque muitas vezes o gestor proativo, ele realmente peca, assim, ele não é que ele peca, ele tem medo de avançar porque muitas vezes o gestor proativo ele é punido. Só que essa mudança dos tribunais de contas, elas vem evoluindo. Os tribunais de contas, eles vêm considerando, não, o proativo, mas a gente conseguiu eficiência, a gente conseguiu resguardar o sistema jurídico, então não tenhamos medo, sejamos criativos, né? E façamos uso da tecnologia em prol da eficiência. Eu sei que às vezes a gente fica com certo temor, o que é que a tecnologia pode fazer, o que é que não pode fazer, mas eu acho que ela é nossa maior aliada hoje. Perfeito, Valéria. Acho que tu conclui a nossa entrevista com esse chamado a essa agregação maior e esse encorajamento, né? Muito obrigada pela coragem trazida, pelo exemplo, pela inovação, pela gestão e pela governança de dados, em especial essa mudança de cultura que tu nos apresentou hoje. Eu agradeço muito e espero te encontrar, então,
em Salvador. Sim. E, de novo, daí no segundo Encontro Nacional de Procuradorias Fiscais. Até lá, muito obrigada, Valéria, muito obrigada mesmo. Fica o meu carinho e agradecimento. De toda a Escola Superior de Direito Municipal, na pessoa do diretor Rafael, da vice-diretora Vanesca, te agradecemos muito. Um grande abraço. Um abraço.